Olá, eu sou Miguel Cavalcante, esse é o videocast Negócio de Expressão, onde a gente convida pessoas que a gente gosta, que a gente admira, que a gente quer aprender mais, em especial sobre empreendedorismo, sobre marketing, sobre estratégia de empresas com propósito. Bom, hoje eu tenho aqui como convidado muito especial João Paulo Pacífico, que é fundador do Grupo Gaia, que é uma empresa aí do mercado financeiro em que as pessoas usam bermuda. Foi assim que ele se descreveu, só que hoje está meio frio, então ele veio de calça jeans, mas ele veio de camiseta. Você vê que eu estou mais vestido mais coxinha do que ele, que é do mercado financeiro. Né? Parece que você está mais no mercado financeiro do que eu, né, Miguel? É verdade. Muito bom ter você aqui, obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, um super prazer, vamos bater um papo aqui, contar coisas legais e divertidas. Que legal. João Paulo, olhando de longe ele, acompanhando um pouco do trabalho dele, eu falei para ele quando ele chegou aqui, falei, olha, a minha sensação é que você é muito bom em contratar gente boa e manter essas pessoas felizes, né? E parece que é verdade isso, né? Como é que você faz isso? Vocês são muito bons em fazer isso, a gente tenta, né? A gente... contar um pouquinho rápido, começando da história, né? Então a gente é uma empresa, começou no mercado financeiro, hoje a gente atinge outras coisas, mas em 2013 eu percebi, a Gaia sempre foi diferente, sempre teve uma pegada muito diferente do que outras empresas. Em 2013 eu percebi, estudo bastante e tal, que o que tem de mais importante numa empresa são os valores. E daí a gente definiu 10 valores que não era, é legal ter esse valor, não, são valores que a gente já vivia, já vivenciava. E como a gente sempre teve uma pegada muito de querer ter pessoas felizes, eu entendi que ter pessoas felizes faz sentido até econômico. Porque, assim, vamos lá. Você prefere trabalhar num lugar que você vai ser feliz ou você prefere trabalhar num lugar que você não vai ser feliz? Ser feliz, né? Obviamente. Então, e daí eu comecei a estudar um negócio que chama psicologia positiva, que é a ciência da felicidade. Não é autoajuda. O que a ciência fala que faz as pessoas ficarem felizes? Tem um defeito sério essa psicologia positiva, né? Um dos fundadores do negócio tem um nome que é impronunciável, exatamente, né? Mihaly, blá, blá, blá. Exatamente. Eu já desisti de falar o nome dele. É Mihaly alguma coisa depois que escreveu o Flow, que é um livro incrível aí. Exatamente. Que não tem, traduziram em 1990 no Brasil e acha em alguns sebos só, mas, né? Mas é super bom o livro dele. Bom. E aí a gente foi lá e colocou esses valores na empresa e a gente pratica muito esses valores, que são 10 valores para ter... E aí, vamos lá, missão do Grupo Gaia, desenvolver empresas saudáveis, felizes e com propósito. Então tudo que a gente faz, o negócio tem que ser saudável, as pessoas têm que ser saudáveis também, não adianta... o que adianta ter uma empresa em que as pessoas vão não ser saudáveis lá dentro? Não vale a pena ter, né? E a felicidade também, felicidade nos negócios, felicidade das pessoas... E o porquê a gente faz? Tem que ter um propósito. E o propósito nunca é ganhar dinheiro. Dinheiro é uma consequência, né? A gente acha que uma empresa que só visa o lucro, única e exclusivamente, é uma empresa miserável. Enfim, não tem motivo de existir. Então tem que ter um propósito maior. E, obviamente, o lucro é importante, é vital, é necessário, tem que ter lucro. Mas não é o driver principal. E me fala uma coisa, assim, eu estou adorando essa conversa, mas na minha cabeça estou imaginando assim, vai ter gente que vai assistir isso e vai falar assim... Pô, mas como é que faz para não virar festa? Né? No sentido de, tipo, virar um clube, virar uma coisa que... como é que você faz para ter a genialidade do E, né? Que o Jim Collins fala, né? Como é que você faz para ter propósito e resultado? Como é que é esse balanço? Ótima pergunta, Miguel. Excelente. Porque senão vira aquela cultura clube de campo, que você leva o cachorro, você vai de bermuda tal, e daí é só festa, e aí a conta tem que fechar. Né? Como a gente fez? A gente definiu 10 valores. Então, assim como tem um valor que fala pratica gratidão, outro fala sorrir, faça sorrir, tem um valor que fala crie valor e gere resultado. Tem um valor que fala viva com garra, tem um valor que fala vá além, surpreenda. Então, a gente fala que os 10 valores são a coisa mais importante da Gaia. Tem que ser vivenciados. Tem que ser vivenciado, todos. Não é que um é mais importante do que o outro. Então, assim como é importante você ser grato, e depois eu posso explicar um pouco mais da importância de você ser grato, você tem um valor que é crie valor e gere resultado. Então a empresa tem que criar valor de resultado, senão ela vai morrer. Então tem isso daqui, o cara é super gente boa, é engraçado, tal, é grato, celebra que é o nosso valor, tal. Mas, putz, o cara não faz nada, né? O cara chega... Não dá, porque ele tá indo contra alguns dos valores da Gaia. E esse cara roda, e é uma coisa clara para todo mundo, que ele é um corpo estranho na empresa. Total. Quanto mais forte fica a cultura da empresa,
é muito legal que as pessoas que não se adequam, elas são naturalmente, elas saem. Ou saem, é um corpo estranho. Um corpo estranho, exatamente. É expelido do sistema. Exatamente. E não é que aquela pessoa é ruim, sim, porque a gente fala, não tem cultura boa, cultura ruim, não tem perfil bom, tem perfil que se adequa a você e tem perfil que não se adequa a você. É como se o cara torcesse para outro time, não faz sentido ele ficar na sua torcida. Exatamente. Então, o cara é do Corinthians, não faz sentido ele entrar na turma do Palmeiras, que não vai dar certo. E lá a mesma coisa. Então, quem se adequa àquela cultura, nossa, adora, e aí fica muito bem lá dentro, é isso que a gente quer, e vai fomentando isso. A pessoa que não acredita naquilo, naturalmente ela vai sair, ela não consegue fingir que o negócio fica fake, não vai pra frente. Que legal. Esse negócio de cultura é uma das coisas que mais me interessa, assim, que eu quero aprender a fazer isso cada vez mais, e você deve ter tido experiências em outros lugares não tão boas, né? E hoje no seu negócio você está praticando isso. O que são as coisas que eu não posso fazer se eu quiser ter uma cultura forte e alinhada com os meus valores? O principal é você ser, assim, quando você define uma cultura muito forte, ela tem que estar acima de todos da empresa. Vamos lá, então você pode ser o maior acionista, você pode ser o presidente da empresa. Um estagiário pode te cobrar porque você não foi alinhado com a cultura. Então, vamos lá, um dos valores nossos, espalhe gentileza, engrandeça as relações. Então é um valor da Gaia. Aí chega eu lá e vou agir de uma forma que não seja gentil com as pessoas. O cara vai poder falar, pô, João, você não é por aí. Então, esse é o ponto. A partir do momento que você se compromete com uma cultura, verdadeiramente, você vai ter que ser alinhado. Assim, porque se eu começo a quebrar aquela cultura, qualquer um vai poder quebrar. E aí ela já deixa de ter a legitimidade que ela teria, que eu estava falando que ela tem. Então a cultura está acima das pessoas. E vamos dizer assim, vamos dizer na minha empresa, eu não tenho isso instalado ainda, que o estagiário pode dar bronca, vamos dizer assim, entre aspas, né? É difícil instalar isso, ainda mais quando já não tem, né? Não é que você nunca disse, ninguém pode me dar bronca, mas a real é que, o que você daria de sugestão para conseguir mudar esse jeito? Porque às vezes começar do zero é mais fácil do que começar do negativo, né? Exato. Não, na realidade, a gente começou também. A empresa começou em 2009 e a gente instalou os valores em 2013, foram 4 anos depois. E o processo de adoção dos valores foi um negócio que foi gradual. Então, primeiro valor, pratica gratidão, daí a gente começou a fazer... Eu fui monitor de acampamento antes. E tem gente que fala de escoteiro, assim? Não, acampamento de criança. De criança, de férias e tal. De férias e tal. Sei. E tem gente que fala que eu continuo sendo monitor de acampamento hoje. Só que numa empresa, né? Monitor de acampamento de criança deve ser tipo um vaqueiro que conduz o gado, assim, né? Você tem que ter, deve ser bem difícil de manejar um rebanho de meninos, assim, né? São habilidades parecidas, mas diferentes, né? Você não usa tanto a força, você tem que usar as mas no gado não tem força. O bom vaqueiro, ele tem só uma questão de posicionamento e de como é que ele fala, como é que ele se posiciona. O bom vaqueiro não bate no gado. Vamos lá, galera! Tem que deixar a galera feliz, bom. Assim. Então a gente vai fazendo isso aqui. Então, primeiro valor, pratica gratidão, vamos fazer exercício de gratidão por isso, por aquilo, tal. Aí você contagia a galera, aí você faz o primeiro valor e explica pra eles. Aí depois a gente fez o segundo valor. Você instalou um de cada vez. Foi 9 meses, assim, sem consultoria nenhuma, sem nada. Tipo, como monitor de acampamento mesmo, cada um dos valores. Muita gente devia achar que era brincadeirinha. Mas beleza, tava indo. Aí, esse negócio é sério, né? Que começou aí, a gente começou a trabalhar um valor. E você fez um esquema assim de, tipo, você tá falando isso, estou lembrando talvez você já tenha visto, quem difundiu muito esse vídeo foi o Derek Sivers. Você sabe quem é Derek Sivers? Não sei. Você vai gostar dele. Ele é um cara muito... Ele fez a primeira empresa de venda de CD alternativo, chama CD Baby, depois ele vendeu. E ele escreveu um livro que é muito legal, chama Anything You Want, que você vai gostar. Tem a sua cara, eu adorei esse livro quando eu li. E ele, num TED Talk que ele deu, ele mostrou um vídeo que era um cara dançando, malucão assim numa festa, aí sozinho. E aí depois vem o segundo cara para dançar com ele. Eu vi esse TED. E depois que o segundo chega para dançar, todo mundo vai e dança. Ele fala a importância do segundo. Exatamente, a importância do segundo. Você fez de alguma forma isso de, tipo, eu sou o monitor lá que estou fazendo a galera, vamos lá, pula, ou seja grato, ou faça isso, faz aquilo. Você acompanhou e monitorou para como é que você fez o jogo virar, vamos dizer assim, né? Porque cada valor que você introduziu era só você que estava trazendo para a mesa. E aí, como é que você trazia o segundo? Então, o que eu fiz? Tipo acampamento também. E é muito essa lógica. A gente criou os Guardiões de Gaia.
que eram 5 pessoas, que daí eu fui lá, selecionei primeiro as 5, que eram a turminha mais engajada e tal. Falei, vocês são os guardiões de Gaia. Então, de vários níveis hierárquicos? De vários níveis. Falei assim, então, aí tinha uma lógica que eu bolava o valor tal, nas minhas meditações, e daí eu levava para ele, daí eu falava com a agência de publicidade para montar um logo pro valor, e levava para eles e falava, galera, os guardiões, para 5 caras. Quantos funcionários tinha na época a empresa? Não era tanto não, já são uns 30, 40. Tá, então tinha 20% da turma. Da turma lá, era os guardiões. Aí eu falava, o primeiro valor é esse, eu falei aqui, o que você acha que a gente pode fazer com a turma toda? Faz isso e tal. A gente discutia as atividades para fazer. Você construía em grupo. Né? O que eu ajudei a construir, eu não vou destruir, né? Exatamente. Daí os caras compravam a ideia, eles eram os guardiões de Gaia e tal. E aí, beleza, daí chegava isso era normalmente numa quinta, sexta-feira, daí na segunda-feira, primeiro horário, a gente ia apresentar o valor para todo mundo. Então, apresentava o valor, os guardiões super engajados e multiplicavam isso. Daí a gente ia fazer 1, 2, 3 semanas de atividades para engajar naquele valor. Massa. Daí eu fiz 5 valores com os guardiões e os outros 5 com outros guardiões, para mais gente participar. E aí foi, a gente instalou os 10 valores e depois toda hora a gente está inventando coisa nova. Já faz 4 anos que a gente criou os valores. E até hoje a gente está sempre criando coisa nova dentro dos valores. E você tem uma galera específica para isso, para cuidar dos valores, dos guardiões? Que o cara é full-time guardião ou não? Não, a gente não tem RH lá, a gente tem área VIP, que é Valores Integrando Pessoas. Então, Massa, área VIP. Área VIP. Pô, muito melhor que talentos humanos e tal. Área VIP. O pessoal é VIP lá. É muito bom. Valores Integrando... Então, daí a turma da VIP tem que estar sempre preocupada em engajar a turma nos valores. E daí a nossa área de comunicação externa, que a Pri coordena, chama Onda Azul, porque a gente quer levar uma onda legal para as pessoas. Daí a parte mais externa, que a gente usa muito, hoje em dia, redes sociais, principalmente LinkedIn, para levar uma mensagem legal para inspirar as pessoas fora da Gaia. Então, ao invés de a gente fazer propaganda, compra esse produto, a gente leva uma mensagem, a gente pega muito da psicologia positiva, coisas que a gente aplica na empresa e leva isso para as redes sociais para ajudar as pessoas. E nas redes sociais o que você faz é um pouco de contar e de relatar e documentar o que você está fazendo na empresa? É isso que está fazendo bombar? Porque eu fiquei sabendo agora, tem alguns minutos, né, não tem muito tempo, que ele é um dos 15 maiores influenciadores do LinkedIn do Brasil do ano passado e tem mais de 260 mil seguidores e não é muito fácil chegar nisso, né? Então, a gente conta um pouco, sim, dessa questão do que a gente faz, mas assim como você gosta de ler, de pegar referência e tal, daí eu pego coisas legais e conto coisas legais, mas sempre provocando a pessoa para refletir. Então, seja com artigos, seja com posts, para que não seja um negócio nem de autoajuda, assim... Mas e quando você fala isso, eu cuido muito de linguagem, né? Você fala, não é autoajuda. Como assim não é autoajuda? Como é que você... Vamos dizer que eu estou te ligando e você vai me contar o que é o post que você escreveu hoje. Eu não vou poder ler o post. Sim. O que ele é, o que ele não é. Legal. Não, então, por exemplo, a gente pega pesquisas que falam sobre qualquer coisa, então, sei lá, vamos lá, uma coisa que eu escrevi agora bem recente, ontem, na realidade, que eu fui assisti o Michael Phelps veio pro Brasil, tá? Na HSM agora. Na HSM, a gente palestrou lá também, enfim. Mas aí a gente ouviu o Michael Phelps, e uma coisa muito interessante que o Michael Phelps falou foi que depois de 2012 ele tinha ganho tudo e mais um pouco, maior atleta da história, e ele se viu... O cara ganhou mais medalhas de ouro que o Brasil inteiro, né? Uma coisa meio bizarra. Bizarro, né? E aí ele foi lá e ficou deprimido, e tava triste. E aí, poxa, peraí, imagina que você, Miguel... Topo do mundo. Você tem um objetivo, de repente você atinge o seu objetivo, só que um belo dia você vira o melhor da história no que você faz. Ninguém na história do mundo fez o que você fez. Não tem sucesso maior do que esse, né? Você virou o maior ele de todos os esportes, enfim. E esse cara estava deprimido. Tem alguma coisa errada nisso. E daí ele contando, que daí ele passou a reconhecer as suas emoções enfim, fez um trabalho e voltou para a Olimpíada do Rio de Janeiro, ganhou mais medalhas, mas foi a melhor Olimpíada dele que ele se sentiu mais feliz. Então daí você vai lá, aí, por exemplo, nesse caso, eu vou lá e cito um pouco, Michael Phelps atingiu isso e ficou deprimido. Sucesso sem realização é fracasso. Exatamente. E aí trabalhar um pouco isso daqui. Por exemplo, e a gente tem hoje na Gaia+, tem uma ONG que a gente financia, que a gente montou, que a gente trabalha justamente a inteligência socioemocional de crianças. E aí muito embasado em psicologia positiva, em mindfulness, e agora no método que chama Método Friends, que a Larissa, que é uma brasileira PhD, trouxe para o Brasil, que é um método
aprovado pela Organização Mundial de Saúde como na prevenção e promoção de saúde mental, na verdade, para crianças, contra depressão, ansiedade, enfim. Então, uma coisa super evidenciada, mais de 900 mil pessoas no mundo já fizeram, N países, há 30 anos, aprovado pela OMS, que a gente trouxe para o Brasil. Que legal. Então, eu acabo conectando um pouco. Olha a importância da saúde mental das pessoas. Hoje, em São Paulo, um terço das pessoas tem problema mental, por exemplo. O que você acha que esse fato de você ter esse background de finanças e trabalhar e ter uma empresa e tal, você te dá uma legitimidade diferente de falar desse assunto? Estou te falando isso engraçado porque, por exemplo, eu tenho um programa de treinamento que é mais focado para o agro, que é para desenvolvimento de lideranças, que chama Agrotalento, e uma das críticas, vamos dizer assim, é que ele é autoajuda. E aí quando eu falo, mas como assim autoajuda? Aí a pessoa que, por exemplo, falou que é autoajuda, ela não consegue descrever o que é autoajuda para ela. Ela só usou um termo que para ela é negativo. E ao mesmo tempo assim, eu falo, pô, mas como assim autoajuda? Isso é uma coisa que desenvolve liderança, que traz resultado, que a sua fazenda vai ser mais rentável, coisa assim. Né? Como é que você consegue, o que você acha que muda esse jeito de falar desse assunto e em que é difícil até descrever, né? Que não é autoajuda. E o que você não quer ser, por exemplo, quando você está falando? Basicamente, uma diferença que as pessoas acabam falando na literatura, enfim, é que autoajuda, assim, eu acho que se você der 3 pulinhos, você vai se dar bem no dia de hoje. A outra coisa teve uma pesquisa que quem dá 3 pulinhos... com repetição, com não sei o que, faz 3 polichinelos, não sei o que, você vai aumentar 1 centímetro o seu braço, sei lá, qualquer coisa. Então, é quando tem uma evidência que vai além do simplesmente eu acho, ou serviu para uma pessoa ou serve para um grupo de pessoas. Por exemplo, embasamento. Tem um embasamento. Gratidão. Gratidão tem N pesquisas que mostram, eu já li papers sobre isso também, que mostram que se você fizer um exercício de gratidão, você vai ficar mais feliz. Por quê? Porque você condicionou o seu cérebro a olhar as coisas boas da vida. Sim. Então, aí tem um embasamento técnico por trás disso, estudos de universidades, enfim, que provam isso e falar, então... Tem algo comprovado que se você fizer isso, vai acontecer aquilo. Tipo, na fazenda. Então, se você fizer isso, vai acontecer aquilo. Não vai acontecer, é fato. Você vai ordenhar mais vacas, sei lá o que vai acontecer. Então, você fazer tal coisa vai gerar um resultado. Não é eu acho que, ou eu fiz e mais ou menos deu certo. Interessante. Mas, entendeu? Então, é quando você traz um pouco mais de credibilidade. O problema é quando começou a ter muita gente escrevendo sobre como fazer qualquer coisa na vida, como você ficar rico em 3 passos. E aí não é bem assim, né? Então esse é o problema, que daí, por isso acabou entrando em descrédito, daí o termo autoajuda acabou entrando nesse negócio. Uma coisa mais, vamos dizer assim, menos embasada, né? Menos embasada, exatamente. Faz todo sentido isso aí. Acho que esse é muito, muito bom. Caramba, que legal. Embasamento. Um dos valores, dos 10 valores do João Paulo e da Gaia, né? Não é seu, é da Gaia, né? Sorria e faça sorrir. E a história que eu quero te contar sobre sorrir e faça sorrir, eu estava nos Estados Unidos fazendo um treinamento de um cara de PNL, que eu gosto muito e tal, e aí ele falou assim, eu não vou lembrar a estatística, né? Mas ele falou assim, adultos sorriem, sei lá, 4 vezes por dia em média. Uma coisa assim, é um número ridiculamente baixo. Eu tenho esse número que eu recebi essa semana. Que não sei se é o mesmo que você tem, tá? Mas que eu não lembro o número, mas vai ser... Uma criança sorri 400 vezes por dia e um adulto 15. Era uma coisa desse jeito. E aí o número, ele falou que na hora que ele apresentou assim, quantas vezes a criança ria por hora, que era, sei lá, dezenas de vezes, ou 15 vezes, ou 12 vezes, ou 20 vezes, e o adulto sorria, sei lá, 10 vezes por dia. A criança sorria mais por hora do que um adulto por dia. E aí eu levantei a mão, assim, era uma sala pequena, tinha umas 30 pessoas, levantei a mão e falei, viu, tá aí a minha meta de vida. A minha meta de vida é rir na mesma taxa de uma criança, né? E falei isso rindo. Aí esse cara que já me conhece mais ou menos, ele deu uma risada e falou, mas Miguel, você já bate a meta já. Já atingiu o seu topo. Já tô no nível das crianças. E eu achei isso... porque assim, é grátis sorrir, né? Exato. Você não gasta nada e a sua vida fica melhor você sorrindo, né? Tem pesquisas que mostram isso daqui, que quem sorri se recupera mais rápido do estresse. Tem coisa de doença, né? Que os caras fizeram, né? Você estava no pós-operatório e eles colaram um esparadrapo que forçava o cara a rir.
E aí as pessoas se recuperaram mais rápido, rindo forçosamente, né? Exatamente isso que a gente brinca, às vezes em palestra, eu pego uma caneta e chamo alguém no palco, daí eu falo, ó, segura com o dente, daí você vai ficar mais feliz, daí o cara começa a dar risada, começa a dar risada e tal. Mas é verdade, porque quando você faz o body language, você se sente melhor. Se você começa a sorrir, forçar a sorrir, você vai passar uma mensagem legal pro seu cérebro e vai se sentir bem. De fisiologia, né? De olhar para cima, exato, né? Como é que você fica triste olhando para cima, ou feliz olhando para baixo. Exatamente. Né? É exatamente isso. E a gente trabalha. Nosso segundo valor é sorrir e faça sorrir. Porque, vamos lá, é muito mais gostoso você viver sorrindo. Né? Lógico que você tem problemas e tal, mas... E ele faz isso. Ele chegou aqui, já entrou lá de longe, já sorrindo de boa tal. E é um clima super bom aqui. Cometi uma gafe que eu não vou contar qual é. E ele também sorriu. Faz parte, a vida é assim, né? Não pode levar a vida tão a sério. Muito bom. E sobre propósito, assim, como é que você explica propósito para quem não tem propósito ainda? Por que tem um ditado caipira que fala que se o malandro soubesse o tanto que é bom ser honesto, ia ser honesto por malandragem. E eu acredito que propósito é assim também. Né? Se o cara que não tem propósito soubesse como é bom ter propósito, ia ter propósito só para ter o resultado do propósito. Fantástico, fantástico. Tem uma frase que eu gosto muito que fala o seguinte: se a sua empresa deixasse de existir hoje, o que o mundo sentiria de falta? Né? Então, que falta o mundo sentiria? E o que dói muito é pensar que se algumas empresas deixassem de existir, ia fazer bem para o mundo, né? Ia ser comemorado, né? Ia ter mais gente sorrindo, né? Exatamente. Então aí o propósito começa por isso, né? Qual que é o papel da sua empresa na sociedade? Qual que é o papel da sua empresa? Ela serve para quê? Qual que é o motivo? É uma empresa para deixar as pessoas doentes? Né? Servir, né? Servir o próximo. Isso não faz sentido. Isso da pessoa também. Você como pessoa, algumas perguntas, né? Se você deixasse de existir hoje, quem sentiria falta de você? Se ninguém sentir falta de você, porque alguma coisa está faltando, né? Ou aquela outra pergunta, como você gostaria que as pessoas comentassem sobre você no seu velório? Meio mórbido, mas você fala, poxa, quero que eles comentem que eu era o cara que respondia e-mail muito rápido. Tipo, uma coisa meio sem propósito, né? Não, aquele cara bacana que me ajudou, que me apoiou quando eu precisava. Daí você começa a entender um pouco mais e falar, por que eu estou vivendo? Eu estou vivendo só para acumular ou estou vivendo para servir? E o servir passa muito, assim, a gente fala, só consegue dar o que você tem. Claro. Então não é para, todo o dinheiro que eu tenho na carteira eu vou dar. Não, aí você vai quebrar. Não é por aí. Aí você não vai dar mais também, né? Exatamente. Então, tem até aquela pesquisa do Adam Grant que ele fala que divide o mundo entre os givers, takers e matchers, né? Então, os mais bem-sucedidos são aquelas pessoas que ajudam sem esperar nada em troca. Mas também os mais mal-sucedidos são aqueles que ajudam, só que ajudam com mais do que tem. Então você tem que ter... Então, sei lá, qualquer coisa. Você não estou falando em dinheiro. Você tem que ter... Você está com saúde, você vai conseguir ajudar alguém. Você está completamente debilitado, você não vai querer ajudar alguém que você vai morrer. Então você tem que cuidar de você primeiro e aí servir o próximo, e aí doar para o próximo. E qualquer coisa que você tem. Você falou disso do Adam Grant. Eu não li esse livro dele, mas os melhores elogios que eu já recebi foi de um amigo meu que falou, Miguel, você é um giver. Eu falei, como assim? Aí ele, não, tem esse livro, tal. E, pô, mas que massa, né? Tipo... Eu fiquei feliz pra caramba quando o cara explicou. Legal, o cara te falou como giver, né? Me chamando de giver, né? É muito mais gostoso, vamos lá, você tem duas pessoas pra ajudar. Você tem um cara que é um giver ou um taker ou match. Então, a giver é o cara que ajuda sem esperar nada em troca. O taker é aquele cara que quer levar tudo pra si. E o match é o que ajuda pra receber algo. Tá? Eu dou, faz conta de palito. Eu te dou 3, você vai ter que me dar 3, tal. Se você puder ajudar alguém, você vai ajudar quem? Você vai ajudar o giver, que é aquele cara de gente boa, que te ajudou sem esperar nada em troca. Então, o mundo ajuda mais essas pessoas. Porque você quer estar próximo dele. Pô, quem quer estar próximo do aproveitador? Não, só aproveitador, né? Não, esse é muito interessante. Eu lembrei de uma história que teve um amigo meu esse ano que teve uma doença grave, teve um câncer. Ele mora na Bahia, outro estado e tal. E aí, eu cheguei para um amigo meu, para um nosso amigo comum, falei, cara, vamos lá passar um dia com esse nosso amigo? Legal. E foi assim, sabe, você parar tudo e, né, no final foi mais de um dia, né, porque o dia que você vai, o dia que você volta e tal, não sei o quê. E a gente foi lá e passou o dia com o cara, foi muito legal e tal, ele estava entrando num processo de químio, né, ia começar meio que naquela semana, e passamos um dia muito gostoso com ele. E foi legal pra caramba, a gente voltou, eu voltei e falei, cara, obrigado por ter ido comigo, foi bom pra mim, foi bom pra você. Deve ter sido bom pra ele, mas foi bom pra gente ter ido lá. A gente ganhou pra cacete, a gente aprendeu pra cacete. E aí uma outra pessoa que eu conheço, que tinha tido um problema de saúde e tal, ele ficou sabendo disso, que eu tinha ido lá e tal. Aí ele falou assim, não pra mim, mas falou assim, pô, mas quando eu fiquei doente ninguém veio.
E aí, assim, eu não podia falar para ele qual que era a real, né? A real é isso que você falou de propósito, né? Tipo, pô, esse cara que eu fui visitar, ele tem uma conta bancária positiva, né? Ele tá depositando pra caramba, ele não é... é um cara que gera valor para as pessoas, ele é um cara do bem pra caramba. Não que esse outro cara seja do mal, mas sim, ele tá que... gerando. Exato, e aí naturalmente essas pessoas recebem mais. Porque tudo. Aquele cara. E o mundo é isso, o mundo é uma coisa fluida, né? Que você vai, volta, as coisas vão. As pessoas que são muito rígidas querem tudo para elas, querem acumular e não sei o quê, e não estão olhando pro vizinho, o vizinho também não vai olhar para eles. E você acaba atraindo pessoas parecidas também, né? Muito bom. Me fala assim, eu também, isso aqui também é para a gente falar sobre marketing, a gente falou nada sobre marketing. O que você avalia, se você olhar nos últimos 12 meses, os posts do LinkedIn que mais bombaram seus, o que eles têm em comum? O que eles têm de diferente dos que não bombaram? Vou te dizer que assim, tem uma coisa que não tem muita correlação. Às vezes você escreve um negócio e fala, caraca, que legal, vai bombar isso aqui. Não vai. Não virou. Eu tô ligado. Eu tô ligado que é assim. Então, tem uma coisa louca que é o algoritmo, que é esse ser chamado redes sociais, que eu não sei como funciona. Mas assim, de uma forma geral, o que eu vejo que bomba bastante é quando... é que hoje eu criei um padrão para escrever artigos e um padrão para escrever posts. O jeito que eu escrevo, é sempre uma coisa que toque a pessoa que está lendo. Sim. Que ela se identifique Você quer criar com aquilo. conexão emocional, memória afetiva. Exatamente. Que isso é marketing. Isso é marketing. Isso é marketing. E que faça sentido para ela. Ela vai parar e vai refletir. Poxa, caramba. Então, bom, exemplo do Phelps. Daí eu falei assim, é um problemaço no mundo que, segundo a OMS, tem 1/4 das pessoas do mundo tem uma doença mental, tal. Ou se você teve um problema ou se você não teve, deixa uma mensagem legal para alguém que vai... para motivar alguém. Puta, daí um monte de gente começou a colocar depoimentos super legais do que passou, de dificuldades, outros dando força. Enfim, você fez o bem para alguém. Então, com um simples post. Então, quando você consegue tocar a pessoa ou provocar uma reflexão nela, aí isso aqui gera comentário, curtida, compartilhamento, e daí o negócio vai além. Então eu faço muito esse tipo de coisa, que a pessoa leia e é muito legal. A melhor coisa que você tem é quando a pessoa fala assim, ou ela comenta, isso aqui mudou o meu dia, eu precisava ler isso hoje. Putz, isso aqui já pagou o seu... Pagou, né? Um cara falar isso... já pagou o texto. Já pagou o texto. Porque é isso aqui. E é muito legal, e cada vez mais você vai... E como a gente tem acesso a muita informação hoje, eu tenho várias fontes de informação, estou conversando como você, com pessoas super inteligentes, super interessantes sempre. Você vai captando coisas legais do mundo e vai repassando, difundindo. E vai jogando, daí e o mundo vai girando. E aí com isso você vai ajudando mais gente, né? Isso você está falando, estou lembrando de um cara que eu considero uma super referência para mim, que é de outro setor, que é o Tim O'Reilly. É um cara que tem uma... Eu gosto de um monte de cara, você falou de 2 que eu não conheço. Tô sem graça agora, Miguel. Esse você vai gostar também. Mas é que esse é bem nerd. Ele tem uma editora que chama O'Reilly Media, que é provavelmente a editora mais reconhecida no mundo na área de tecnologia, de programação e tal. Mundo eu não conheço. Eu não sou programador, mas... você deve ter visto livros editados por ele, que são livros que têm a capa, sei lá, de Linux, blá blá blá. E aí a capa é um bicho desenhado a nanquim. Sim. Mas esse cara, por exemplo, o termo Web 2.0 foi criado numa reunião que ele estava conduzindo. O termo Open Source foi criado numa reunião que ele arrumou. Um monte de negócios bilionários nasceram depois que o cara leu o livro que ele editou. E esse cara, ele tem 2 conceitos que é muito interessante, que tem muito a ver com o que você está falando aqui, que primeiro work on stuff that matters, né? Trabalhe em coisas que valem a pena. E o outro crie mais valor do que você captura. Né? Ele fala isso muito em tudo que ele faz e ele é um cara super aberto nesse sentido. E o lema dele, da editora dele, é espalhando o trabalho de inovadores. Legal. Então ele fala assim, eu não sou um cara, eu sou simplesmente um multiplicador do que os inovadores estão fazendo. Né? Spreading the word of innovators. Tipo, só faço isso. E eu conheci esse cara, já fui no evento dele e tal, e eu busco fazer isso nas minhas coisas. Né? E isso aqui é isso, como é que eu posso espalhar o seu trabalho, a sua mensagem, o que eu aprendi com você de uma forma? O que a gente faz no Beef Point? Tem um monte de coisas, tem um monte de gente na pecuária que faz uma pecuária pouco produtiva, pouco eficiente. Tem um monte de gente que faz uma pecuária super bacana, produtiva, que eu me orgulho disso.
pô, eu vou colocar luz nisso. Perfeito. Né? Eu vou destacar isso, né? E hoje todo mundo pode fazer um pouco disso se quiser, né? Não, e hoje com esse negócio de redes sociais, as pessoas têm muito mais voz. Então você consegue chegar em muita gente, em milhares de pessoas, colocando uma mensagem legal. Foi isso. O LinkedIn, por exemplo, eu gosto muito dessa rede social porque é uma rede de ideias, não é uma rede de autoimagem. Então, você joga ideias e as pessoas vão compartilhando ideias, e vão discutindo ideias, vão aprimorando ideias. Isso se torna as coisas melhores, né? Muito legal, que legal. Fala um pouco do Gaia Mais. Assim, o que você faz de diferente? E outra coisa que eu quero te perguntar é o seguinte. O que você acredita, quais são as métricas que você usa para avaliar uma ONG? Boa, excelente pergunta as duas. Primeira é bom, primeira não é... Primeira é excelente porque a gente vai explicar o que a gente faz. Ajudou a bater minha meta de risadas. Tá? Exatamente. Só que a gente já riu mais do que o brasileiro ri por dia. O mundo ri por dia, mas vamos lá. O que a gente faz, a gente começou querendo... hoje tem uma desigualdade muito grande no Brasil e a educação, acho que grande parte disso é por conta da educação. Então a gente começou trabalhando com a educação de crianças e jovens em vulnerabilidade social. Tá? Falando em português, o que é isso? Criança carente. Não é um termo politicamente correto, carente, porque carente vem de outras coisas. De carência, de carinho, né? De amor. Exato. Então aí, por isso que fala em vulnerabilidade, mas enfim, crianças... Uma criança que está vulnerável. Vulnerável socialmente e que são de uma classe social mais baixa. Então a gente começou a olhar isso daqui, criamos um local em Piracicaba para começar a... Em Piracicaba. Em Piracicaba, exatamente. Miguel morou lá no tempo. E aí... com uma pegada muito diferente, no contraturno da escola pública, para ensinar português, matemática, recreação para as crianças, só que a gente percebeu que o problema é muito mais embaixo. Sim. Tá? Então, hoje, no mundo, 1 a cada 5 crianças tem ou terá uma doença socioemocional durante a infância e adolescência. No Brasil, esse número é muito maior. Tá? Então, não adianta você dar matéria para uma criança se a criança está ansiosa, deprimida, com estresse. E o problema é que muitas vezes aquela criança que está com ansiedade é o aluno que ninguém vai perceber, porque é aquele aluno quietinho. Então ele está doente, só que ele fica quietinho na fileira, é um problemaço, que isso daqui vai só piorar na vida dele, daqui a pouco ele vai ter depressão, e ninguém está olhando por isso. E vai ser um adulto que vai ter um grande problema também. Hoje, 1 a cada 4 adultos, 1 a cada 3 adultos no Brasil, em São Paulo, desculpa, tem uma doença emocional. Tá? E é um problemaço isso daqui, só que ninguém está olhando. Então a gente começou a olhar por esse prisma. E por que você escolheu esse assunto? Na verdade, foi uma carência, foi uma necessidade que a gente viu. Quando a gente começou a entrar mais a fundo, e a gente começou a fazer um trabalho com escolas públicas também, o que a gente percebeu é que os professores das escolas públicas, na sua grande maioria, eles estão doentes. Então não adianta você chegar lá e dar material ao professor ou mudar, porque ele está doente, ele está deprimido. Então, tem que mudar isso. E aí a gente começou com uma psicologia positiva e meditação através do mindfulness. Sério? Para professores e alunos. A gente criou, enfim, algumas práticas muito baseadas na ciência. E depois... Esse negócio, só fazer um parênteses aqui, nós de meditação, ainda tem gente que olha para a meditação como se fosse uma coisa de bicho grilo, de zen e tal. É a coisa mais comprovada do mundo, né? É meditação mega e gratidão, né? Mega. Se quiser ir em Harvard, tem não sei quantos estudos. Se quiser ir em qualquer, né? Tem... Não, total, assim, é super comprovado que no esporte, na vida, na empresa, ajuda muito meditação, muito. Uma coisa que bombou muito, só fazer um parênteses, um post meu sobre meditação. Bombou demais. Né? A gente contando um pouco sobre meditação. Mas voltando, a gente colocou psicologia positiva, meditação, e a outra coisa a gente trouxe, na verdade a gente trouxe não, a Larissa que trouxe o método Friends para o Brasil, que é um método também super comprovado para dar resiliência para as crianças, e aí a gente foi lá e pegou esses métodos para aplicar, não só no nosso espaço em Piracicaba. Ensinar resiliência. Para as crianças, exatamente. Daí você começa a ensinar, e tem muito de mindfulness, que é meditação, tudo. E daí a gente já atingiu mais de 4 mil crianças, treinou mais de 150 professores, além de Piracicaba. Que Piracicaba a gente tem um lugar físico nosso. A gente já está em 5 estados do Brasil e está crescendo. Então a gente já começou a passar isso. E a segunda pergunta, é bem importante que você fez, como é que você mede isso daqui? Né? Então normalmente quem tem ONG no Brasil, quem trabalha em ONG, via de regra, tem um propósito muito forte, que é ajudar. Então, você quer ajudar, muitas vezes a pessoa é voluntário, está trabalhando e tal. Só que tem um outro conceito, que é o conceito de impacto. Às vezes eu acho, então, voltando um pouquinho, às vezes eu acho que se eu fizer tal coisa vai ser bom para as crianças porque foi bom para mim. Mas será que é bom para aquela criança aquilo? Eu estou causando impacto naquela criança ou só estou fazendo... Então, vamos lá.
eu quero ajudar as crianças da favela, não é meu caso, tá? Quando eu era criança, eu li um livro fantástico de Harvard, então eu vou traduzir o livro de Harvard para a favela e vou dar para todas as pessoas da favela esse livro de Harvard em português, tal, super legal, maravilhoso o trabalho. Alguém vai ler? Não adianta eu traduzir se não vai causar impacto nenhum nas pessoas. Então daí a importância de você realmente impactar alguém. Impactar é fazer a pessoa mudar de comportamento. Ela multiplicar aquilo que ela aprendeu. Não só ela entender, legal, ok, pronto, e virou e continua fazendo a mesma coisa. Caramba, que legal. Então a importância de você impactar alguém, é aí que está a mensuração. Se você consegue mensurar que você causou impacto na vida da pessoa, puta, fantástico. Aí faz sentido você ter uma ONG. Aí faz sentido você fazer um projeto social. Que legal que você falou isso, porque uma das coisas que eu tenho mais trabalhado nos últimos 2 anos, principalmente, mas que está mais claro para mim isso, eu tenho uma empresa de educação, né? Ensina coisas. E a maioria dos cursos que você já foi, provavelmente, o formulário de avaliação do curso perguntava alguma coisa na linha do seguinte: você gostou do curso? Né? E aí eu me liguei que tinha 4 níveis de resultado. O primeiro nível era esse: você gostou. Pô, legal, mas isso aí funciona e vale. O segundo nível é: você aprendeu. O terceiro nível é: você aplicou. E o quarto nível é: você teve resultado. E aí eu me liguei assim, que eu estava num negócio que era muito diferente do que a maioria de quem teoricamente era meu concorrente, porque praticamente todo mundo, quando avaliava se gostou. E eu não queria nem que o cara aprendesse, eu queria que o cara aplicasse. Porque tem vezes, e já aconteceu comigo isso, o cara fala assim: Miguel, esse curso aí que eu fiz com você, eu não aprendi nada de novo, mas eu apliquei um monte de coisa que eu já sabia. Fantástico. É muito mais valioso do que se ele falasse: aprendi um monte de coisa que eu não sabia e não usei nada, né? O que você falou, Miguel, é impacto. E o impacto, até a teoria que o Marco Gorini, um amigo nosso, me contou, e é um super especialista da Dynamo, ele, o Haroldo e tal, o Marcel, exatamente isso que você falou, isso é impacto. Impacto é quando você realmente... e a única diferença é que o quarto nível, os 3 primeiros são exatamente iguais, e o quarto nível é quando você consegue multiplicar. Então é você dar o sim ou não, você aprender, você aplicar, e o quarto é você multiplicar aquilo lá. Daí é o nível máximo de impacto. Você conseguiu fazer alguém multiplicar aquele conhecimento que você fez. Mas só do fato dele aplicar aquilo que você deu, isso é impacto. Só gostar ou não é impacto. Então e muita ONG, enfim, por desconhecimento, não é nenhuma crítica, enfim, porque a gente não sabe isso também, a gente foi aprendendo. É o sim ou não, gostei, legal, bacana. Mas só faz sentido você aplicar um dinheiro numa ONG, coisa assim, se realmente você mudar algo. Senão não faz sentido. Você está falando da multiplicação, o termo que eu gosto de usar é efeito indireto positivo. Legal. Do cara assim, tipo, beleza, você aprendeu o negócio lá e mudou na sua fazenda, ou no seu negócio, sua empresa, sei lá, o que você faz, mudou. Mas e aí, a sua volta, o que aconteceu? Né? Porque, de todo jeito, do mesmo jeito que quando você posta no LinkedIn, você influencia as pessoas, a gente o tempo todo está influenciando as pessoas à nossa volta, positivamente ou negativamente, dificilmente de neutro, né? Eu acredito que não existe andar para trás, ficar parado, né? Ou você está andando para frente, ou você está andando para trás. Então, se você não está influenciando positivamente, está negativamente. E uma das coisas mais legais que eu vejo, das coisas que eu considero que deram certo, que eu fiz, é quando a pessoa que é meu cliente fala: as pessoas à minha volta estão falando que eu estou diferente. O meu cliente... o cliente do meu cliente vai lá na loja dele, sei lá, numa revenda agropecuária lá no Maranhão, aconteceu isso. Pô, os meus clientes vieram e falaram que eu estou diferente agora, que eu estou fazendo isso. Eu falei: caraca, o mundo está vendo que o cara está diferente e isso está causando impacto. Isso é impacto. E aí você vê que vale a pena, né? Você fala: poxa, valeu a pena. Isso é propósito, né? Vale a pena ter a empresa, vale a pena dar o curso, vale que você está mudando, está melhorando a vida de alguém que está melhorando a vida de outros. Poxa, o mundo, quanto mais coisas assim tiverem, melhor vai ser. Muito bom. Para a gente encerrar, quero que você faça um desafio para quem está assistindo. Alguma coisa que o cara possa começar a fazer até final da semana que vem. Grande, pequena, mas que tem que começar até o final da semana que vem, que tire ele da zona de conforto e que de alguma forma você acha que ele vai ficar melhor. Tá, perfeito. Então, 2 desafios. A pessoa escolhe um ou outro, tá bom? Tá bom. São fáceis e que eu garanto que vai ser bom para você. Então, um desafio é você, todo dia, você vai pegar um papelzinho, ou pode ser no celular, e você vai escrever 3 coisas que você é grato que aconteceram no dia. Tá? Idealmente, uma das coisas, uma coisa bem pequena. Hoje eu sou grato porque eu caminhei na rua. Porque eu caminhei de uma forma gostosa. Porque eu conheci o Miguel hoje. Enfim, 3 coisas durante 21 dias você escreve isso daqui.
Eu te garanto que você vai ficar mais feliz depois. Isso é uma coisa. A outra coisa pode ser também, durante 21 dias também. Se fizer as duas coisas, é nota 10, tá? Aí vai impactar mesmo. Todo dia você senta e 3 minutinhos, você fecha os olhos e aí respirando pelo nariz, inspira e expira. Inspirando e inspirando. Melhor ainda... 3 minutos? 3 minutos, tá? Aí você pode... Não coloca respirador, você vai lá e dá uma olhadinha assim, deu 3, deu 4 e tal. Quando você expirar pelo nariz mesmo, você sorri. Então, 3 minutos, faça isso. Presta atenção na sua respiração, inspirando e sorri. Garanto que você vai ficar mais feliz. Talvez você vai querer ficar mais tempo. Começa com 3. Gostou? Um dia resolve fazer 3,5. Respirando, sorrindo, 3 minutos. O ideal, a meta, mas se não conseguir, não tem problema. É um dia você chegar a 20 minutos. Chegou a 20 minutos, você está maravilhoso. Aí você vai estar... Mas se não, faz 3 minutos, já vai mudar a sua vida. Muito legal. Posso fazer um desafio adicional? Poxa, por favor. Eu gostei muito dessas duas coisas e eu quero adicionar uma outra coisa que você pode fazer diariamente, que é muito legal, mas se quiser fazer só semanalmente também funciona, que é o que eu chamo de 2 perguntas mágicas. Que é você responder, primeiro, o que deu certo hoje? E a segunda coisa não é o que deu errado, é aonde você está precisando de apoio. Legal. Porque a sua cabeça, quando você fala que deu errado, é uma forma negativa. O que você não conseguiu fazer é porque você estava precisando de alguma ajuda. Você não tinha ferramenta, você não tinha um conhecimento, você não tinha um apoio, você não tinha alguém que foi lá, te fez na sua frente. Então, o que está dando certo e o que você está precisando de apoio, de suporte. Se você fizer isso semanalmente, pelo menos, faz uma reunião com você mesmo, no seu caderno, escreve lá. No final de 1 ano, você tem um manual do que você funciona. Que legal. E um monte de coisa que não está precisando de apoio, já são coisas que estão funcionando já. Posso fazer outra? Pode. A gente vai ficar aqui mais algumas horas, mas é tranquilo. Beleza. 3 perguntas para você responder, tá? Que a gente colocou isso aqui para todo mundo da Gaia, para responder também. Certo. Tá? Então é o seguinte. Que experiências você quer ter na sua vida? Então você vai lá e escreve. Que experiências? Quaisquer uma. Tá? A segunda é que habilidades você quer desenvolver? E a terceira é que contribuição você quer deixar para o mundo? Então, que experiências você quer ter, que habilidades você quer desenvolver e que contribuição para o mundo você quer. A contribuição pode ser, quero ser um bom pai, quero ser um bom líder, quero ser uma boa pessoa, qualquer uma. Coloca essas 3 coisas e que são uma espécie de um manual de vida para você ver que o dinheiro por si só, ele é um meio e não um fim. O dinheiro ele vai possibilitar que você atinja isso daí. Muito legal. João Paulo, muito obrigado. Pô, eu que agradeço. Foi prazer ter você aqui. Muito legal. Obrigado. Eu não sei se... eu acredito que quando é legal, ou quando é gostoso, quando é prazeroso fazer alguma coisa, vai ser legal consumir também. Então, eu adorei gravar esse papo com o João Paulo Pacífico aqui. Se você gostou, comenta aqui embaixo, deixa uma mensagem para ele e compartilha esse vídeo para que mais pessoas possam assistir, explicando por que essas pessoas devem assistir. Esse é o videocast Negócio de Expressão e Empreendedorismo com resultado e propósito. Um abraço. Tchau, tchau.